Galera, para muita gente o ano só começa depois do carnaval. Mas aparentemente, para a torcida do Tricolor das Laranjeiras, o ano começou na última quarta-feira. No Mané Garrincha, em Brasília, o Fluminense enfrentou o Vasco da Gama no seu segundo clássico do ano e fez a primeira boa exibição no ano, né? O time do Mano Menezes, que vinha sendo alvo de muitas críticas da torcida e até da crítica especializada pelo futebol pobre, pela falta de intensidade, aparentemente estreou no clássico contra o Gigante da Colina. Mesmo saindo atrás do placar no primeiro minuto com o vacilo da defesa, o Fluminense conseguiu impor o seu ritmo, teve a calma e o jogo mental para conseguir se impor e ir dominando a partida e virar ainda no primeiro tempo, conseguindo assim a sua primeira vitória convincente no ano e conseguindo limpar um pouco a imagem, né, deixada pelo elenco nesse 2025. Os destaques do jogo foram já figurinhas carimbadas e muito conhecidas da torcida tricolor e de todo mundo, né? Germancano, com seu faro de matador, apesar de não ter feito uma grande partida, quando a bola chegou, ele fez o que dele se espera, um gol de pinball, digamos assim, né? Que foi o da virada tricolor. E o John Arias, esse sim, o craque do jogo, dominou a partida, estava em todos os lugares do campo, amarelou 4 jogadores do Vasco, pelo menos um deles deveria ter sido expulso, ou 2 até, dependendo do rigor do árbitro, e fez valer, né, a sua recém-renovação, que deu um aumento substancial de salário para ele, né? O John Arias passou de um salário mediano dentro do elenco do Fluminense para o maior salário do elenco. O John Arias, que foi a referência do jogo, né? E foi a referência, e tem sido a referência técnica do Fluminense, né? Mesmo tendo nomes como o Paulo Henrique Ganso, que está afastado dos gramados temporariamente, e o próprio Germancano já citado, esses dois são jogadores de mais idade, então são jogadores que acabam não tendo a vitalidade que o John Arias, no auge dos seus 28 anos, tem. Então, essa renovação do John Arias, essa valorização salarial, faz muito bem para o jogador, que se sente, né, devidamente valorizado no clube que ele já está e que ele já é ídolo, e muito bom para o Fluminense, que tem um jogador no futebol de hoje, né, que é tão dinâmico, a grana fala tão alto, mercados periféricos acabam seduzindo atletas, tem um jogador que acabou recusando o Feyenoord da Holanda, o Zenit da Rússia, o Galatasaray da Turquia, o Girona do futebol espanhol. Então, assim, é legal você ter um jogador que ele conseguiu criar um vínculo e uma identificação de entender que ele ser o mais bem remunerado e a referência técnica e tática do Fluminense nos próximos anos é mais importante do que ser mais um na Europa. E talvez isso que tenha o levado a seleção colombiana, né? Onde ele é titular na grande maioria dos jogos e é uma figura carimbada para a Copa do Mundo de 2026. Então, assim, um grande acerto do Fluminense e um grande acerto do John Arias, né? Que é um cara que é um jogador que é muito culto, fala que gosta muito de ler e que realmente teve uma visão de carreira diferenciada, né? Não pensou no dinheiro propriamente, pensou na idolatria, né? Pensou com carinho no clube que também deu tanto a ele, né? Até porque os títulos do John Arias, né? Os 2 estaduais, a Copa Libertadores e a Recopa, só foram possíveis porque ele estava no Fluminense, né? Então, assim, são os maiores títulos da carreira do jogador. Por outro lado, o Germancano, né? Que também é a referência, é o 01. Eu acho que hoje ele é o jogador que a torcida do Fluminense mais gosta. Eu ouso dizer que no século ele é o maior ídolo do clube, passando até o Fred, né? Por conta da importância dele no título da Glória Eterna, que era um título tão esperado, tão ansiado pela torcida tricolor. Germancano também teve o seu contrato renovado, sem reajuste salarial por conta da idade avançada e vindo de um 2024 muito fraco, né? Assolado por lesões, onde ele se lesionou na semifinal do campeonato estadual contra o Flamengo e não conseguiu voltar 100% até o final da temporada. Conseguiu alguns gols que foram poucos, mas foram gols salvadores, como por exemplo o gol da vitória contra o Clube Atlético Paranaense, que no final das contas decidiu o rebaixamento, né? O Atlético Paranaense foi rebaixado e o Fluminense acabou ficando na Série A, né? Um gol de rosto no Maracanã. E sempre deixando seu golzinho. O argentino aparentemente está voltando à melhor forma.
já tendo um início de temporada muito superior a 2024 e até 2023, o ano da glória eterna, sendo vice-artilheiro do campeonato estadual com 4 gols. Germancano renova até o final de 2026. Então, essa informação das renovações é muito importante só para os atletas, né, que têm a segurança de continuarem no clube, onde eles já têm um vínculo até emocional e onde eles já são reconhecidos como grandes heróis da instituição, como para a torcida, porque isso solidifica, né, a imagem de ídolos, né? Então, assim, a dupla Canárias, né, podemos falar assim, ela vai se aproximando e talvez até superando, eu não posso dizer superando porque eu não tive a oportunidade de vê-lo jogando em campo, né, o Casal 20, o místico Casal 20 da década de 80 do Fluminense, né, composto por São Assis e São Washington. Se por um lado, Washington e Assis venceram um campeonato brasileiro, 3 estaduais e se consolidaram como o carrasco, né, e o grande artilheiro do Fluminense na década de 80, no maior time daquela década, né, e um dos maiores times do século do Fluminense, do século XX, João Arias e Germancano vão se consolidando como o casal 20 do século XXI, né, a dupla Canárias. Com isso, a torcida tricolor consegue criar um vínculo de imortalidade. Como eu falei, eu não assisti o time de 1984 do Fluminense, né, a geração de 84, né, que começa nos idos de 80 com os garotos da base, e depois em 83 com a chegada do Washington e do Assis, 84 com a chegada do Romerito, né, que foi a cereja do bolo, para ser campeão brasileiro em cima justamente do Vasco, né, o último confronto do Fluminense que nós falávamos há pouco. Mas falando do time atual, você ter esse tipo de jogadores e ter esse tipo de jogadores por um tempo maior no seu clube, cria uma legião de fãs, cria um vínculo. As crianças sabem qual o nome que elas vão brincar no futebol e quando fizerem o gol, elas vão dizer. Elas sabem qual comemoração a criança tricolor vai fazer. Então, assim, é muito importante para o presente e o futuro de um clube a construção dos ídolos. E sem dúvida nenhuma, Germancano e John Arias já são ídolos da instituição. E essas renovações fazem com que eles possam consolidar ainda mais em números essa idolatria. Por exemplo, vocês sabiam que o John Arias, desde 2022, é o jogador no futebol brasileiro, não somente no Fluminense, mas no futebol brasileiro como um todo, que tem mais assistências? John Arias tem 43 assistências desde 2022. Em segundo lugar, nós temos o Arrascaeta. E em terceiro lugar, o Rafael Veiga. Vocês sabiam que no século, o Germancano já é o segundo maior artilheiro do Fluminense, somente atrás do Fred? O Fred tem 199 gols, o Germancano chegou a 95 com gol no Clássico, contra o Vasco. Vocês sabiam que no século, John Arias é o quarto jogador com mais assistências pelo Fluminense? Perdendo somente para o Fred, que é o terceiro, o Thiago Neves, que é o medalha de prata, e o Dario Conca, que a galera que lembra de 2010 vai lembrar do que o Conca faz. O Conca só não fez chover em 2010. Então, assim, são jogadores que já estão na história do Fluminense com seus números, são jogadores que vão continuar no imaginário do tricolor por tudo que eles já fizeram e vão continuar fazendo, né? Porque o que o Arias fez nesse jogo contra o Vasco foi um absurdo. John Arias acabou com o jogo, fez valer cada centavo da renovação dele. Então, assim, muitas vezes o torcedor acaba pensando, pô, mas renovaram, o Fluminense não tem muito dinheiro. Esses caras valem mais do que dinheiro, esses caras valem o moral do torcedor. Você perguntar para o torcedor do Fluminense, entendeu? Como é que é do mais jovem ao mais veterano, né, ao mais experiente, como é a comemoração do Germancano, como é a música do Germancano, ele vai te cantar, ele vai fazer o duplo L para você. E do John Arias, ele vai fazer o símbolo do rock and roll também. Então, assim, são jogadores que valem mais do que dinheiro. Eles valem o sorriso. Eles valem a fala da criança no futebol. Entendeu? Quando um jovem tricolor dos 6 anos na escolinha faz um gol, ele não faz um gol. Ele imita o Germancano. Quando ele dá um drible, quando ele busca uma jogada diferenciada, emula o John Arias, entendeu? Então, assim, são caras que precisam estar na instituição, fortalecendo a sua imagem, e são caras que a instituição precisa. Porque são caras que fortalecem a base de fãs e criam fãs. A criança pequena que acompanha o Germancano e o John Arias desde 2023, né, 2022, 2023, ela nunca vai esquecer.
muito dificilmente ela vai trocar de time, tendo visto esses jogadores. Por quê? Porque a idolatria é o que consolida o pequeno tricolor. Consolida o jovem a falar, não, realmente, quem viu esses caras não pensa em outro time. Como as gerações mais antigas puderam falar isso sobre o Fred, puderam falar isso sobre o Ézio, que já é uma geração sem muitos títulos, mas é uma geração que quem viu o Super Ézio virou tricolor por causa do Super Ézio, e como o Washington e Assis. Quem viu o Casal 20 virou tricolor por conta do Casal 20, né? E ainda tinha o Dom Romero. Então, assim, é muito importante, fortalece muito o Fluminense como marca e como instituição para a sua torcida e cria um orgulho, um vínculo ainda maior no futebol hoje em dia, onde, repito, o dinheiro fala. Jogadores jovens que poderiam criar carreiras de sucesso de longos anos nas suas equipes preferem o dinheiro da Arábia, preferem o frio da Rússia por conta da melhor remuneração, preferem uma liga norte-americana para poder fazer um sucesso hollywoodiano, entendeu? Esquecendo das raízes. Então, é um acerto muito grande do Fluminense essas renovações, ainda que o Germancano tenha uma idade avançada, mas a do Arias é sensacional, porque o Arias é um jogador de 28 anos apenas, repito, então é um jogador que daqui a 4 anos ainda vai estar provavelmente no auge técnico e físico, e só vai aumentar a torcida do Fluminense e criar mais identificação com os torcedores tricolores. Então, assim, galera, você que ficou até o final do vídeo aí, queria saber a sua opinião. Você acha que esses jogadores vão fazer uma geração de novos tricolores? Se vocês aí que são mais experientes, que puderam ver o Casal 20, o qual eu tive a oportunidade de conviver com o Washington Assis, o Washington já bem debilitado por conta da doença dele, e o Assis eu tenho até um autógrafo do Carrasco, né? Que também já, que Deus os tenha, né? Não estão mais aqui conosco. Se vocês acham que comparar o Casal 20 com a dupla Canárias é loucura, se é uma analogia possível, enfim, comenta aí pra gente saber. E não se esqueça, né? Se você gostou do vídeo, dá o like e verificar se você está inscrito no canal aí, que isso ajuda bastante o nosso trabalho.